Oi meninos, boa tarde, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que estejam bem. Hoje, como havíamos combinado, nossa aula será gravada. A nossa aula de produção textual. E por isso, eu tô fazendo essa gravação aqui para mostrar para vocês um pouco sobre uma certa correção de atividades que vocês já haviam feito e também como um complemento para a questão das crônicas que nós estamos trabalhando. Até o momento, nós trabalhamos com crônicas do tipo literária e, por isso, elas são geralmente narrativas. Aqui nós temos uma crônica que ela parece um pouco mais argumentativa, certo? Por não suscitar dúvida e também por estar relacionada a uma temática muito contemporânea, né, e contextualizada. E aí, eu gostaria até de ler para vocês, porque ela é bem curtinha e dá tempo, nesse vídeo aqui que nós estamos fazendo, beleza? O título dela é o seguinte: menos plástico, mais amor. Uma máxima que a gente tem ouvido muito por aí desde os anos 60 que diz mais amor e menos ódio, né? Menos guerra e mais amor. Então, tudo está relacionado com isso, também nessas questões que nós estamos falando. Vamos lá o texto. Eu provavelmente estava distraída quando os guardanapos de lanchonetes começaram a vir em invólucros de plástico. Você precisa abri-los antes de sujar as mãos, senão pode ser tarde e complicado demais. Isso me deixa irritada todas as vezes, embora essa questão da natureza prática seja importantíssima. Não é sobre ela que eu gostaria de falar. O que me intriga de fato é em que momento e por que nós começamos a exagerar tanto no uso das coisas plásticas. Copos, pratos, mexedores, embalagens para um único canudo. Vou chamar o fenômeno de hiperasepsia. Será que alguém morreu por um guardanapo contaminado? Ou eu não fiquei sabendo? E quanto ao copo descartável que acompanha a garrafa também descartável, nós precisamos mesmo dele? E do prato de plástico contendo o Murphy, que por sua vez já está devidamente protegido por uma redoma cujo rápido destino é o lixo? E o que dizer dos 6 saquinhos de shoyu ofertados por um único temaki? Quando as teleentregas japonesas me mandam um pote de gosma verde sem perguntar, não gosto de wasabi, eu diria, lamento. Tenho pontadas no coração pensando em todo aquele plástico desperdiçado. Talvez eu possa esboçar 2 razões para esse excesso de itens destinados às lixeiras. Em primeiro lugar, em tempos de álcool gel, é natural que um dispensador de canudo nos pareça uma monstruosa colônia de germes. Melhor embalá-los um a um. Não custa lembrar, no entanto, que nesse exato momento na França há um funcionário recebendo uma nota de 5 euros e depois entregando um sanduíche a alguém com aquelas mesmas mãos sem luvas. Com bons brasileiros que contrariam as hiperasepsias. A cena pode nos causar caretas de nojo, mas provavelmente revela mais sobre diferenças culturais e menos sobre mais riscos à saúde. Em segundo lugar, e mais importante, o exagero dos plásticos parece estar ligado à tendência de querer agradar a qualquer custo. Pela natureza, um tanto infantilizada dessa relação estabelecimento-cliente. Talvez seja mais adequado usar a palavra mimar. Só isso pode explicar o que eu observo cotidianamente nas caixas de supermercado. Embora a maioria de nós seja perfeitamente capaz de pôr objetos dentro de uma sacola, nós temos empacotadores. E você já percebeu que esses empacotadores são instruídos a não colocar no mesmo saco uma pasta de dente e um pacote de biscoito? A consequência disso é o uso de uma quantidade absurda de sacolas. Eu me pergunto que tipo de horror aconteceria caso esses itens, bem seguros dentro de suas respectivas embalagens, dividissem o mesmo espaço. Na minha sacola de pano, sob os olhos atônitos do empacotador que acabo de dispensar, é claro que tudo vai misturado. E eu continuo viva. Da Carol Bezimon, Uma Estranha na Cidade, o nome do livro, né? Porto Alegre, de 2016. Olha ela aqui do lado, né? A escritora Carol Bezimon. Então, assim, muito legal e muito oportuna essa crônica ao tempo que nós estamos vivendo. Isso porque, primeiro, né? Tem 2 questões que eu gostaria de suscitar aqui e levantar para que vocês percebam a importância de certas práticas. Olha só, no contexto ele diz o seguinte: é comum a impressão de que as tecnologias sempre acrescentam algo à nossa vida, trazendo praticidade e conveniência.
Entretanto, muitos desses aparentes avanços podem acabar prejudicando as pessoas e o meio em que vive. A crônica que você leu, de Carol Bazemore, propõe reflexões sobre um elemento bastante presente em nosso cotidiano e talvez presente demais, o plástico. Então, em uma época de coronavírus, né, que nós estamos vivendo, em uma época, olha só a quantidade de mão aqui, né, tocando os plásticos. Em uma época de pandemia, a gente se pega realmente perguntando sobre isso. E aí, vocês devem estar dizendo, não, mais do que nunca a gente precisa utilizar e tal, se proteger, etc. Sim, mas o que mais fica marcado para mim é que a higiene, que as práticas, os pessoais são essenciais mais do que, por exemplo, utilizar um canudo que esteja totalmente embalado num plástico, né? Então, estar com minhas mãos limpas talvez seja mais necessário, por exemplo, do que eu utilizar esse canudo plastificado, certo? Porque se minhas mãos não estão sujas, eu não estou contaminando nada. Então é preciso que a gente comece a refletir sobre esse uso excessivo, né, desses tipos de resíduos que acabam gerando muito mal ao nosso meio ambiente. E qual ponto que eu quero parar, né, de que a gente comece a pensar a partir disso? É que nós devemos ter uma certa vigilância a respeito da quantidade de material que nós estamos utilizando e como nós estamos utilizando ele. E aí a gente aproveita e entra no mundo da crônica, né, que nós estamos falando. Aqui vocês percebem uma linguagem muito menos poética, mas bastante coloquial, né? E aí vocês percebem a literatura, né, desse tipo de texto, no caso, que ele não tem uma presença de um narrador. É uma pessoa que está ali reclamando, tecendo uma crítica, ele é mais crítico, ele é mais duro do que, por exemplo, o texto que a gente leu das cartas, que parece muito mais poético, certo? Então é essa divergência, né, que a gente percebeu nos tipos textuais dessas duas crônicas, né? Uma crônica que estava mais ligada à literatura, narrativa e tal, e outra que estava mais ligada às questões jornalísticas, né, argumentativas. Então percebam que ela se muniu de vários argumentos, desde coisas do seu dia a dia, a questões sociais, culturais, né, como ela cita bem o caso da França, aqui nesse texto. Então, desejo a vocês uma boa leitura e que tenham feito uma boa reflexão desse texto. E vamos lá o que nos interessa. Vocês já haviam me dito que fizeram as páginas, né? 20, 30 e 31, responderam direitinho. E aí a gente chegou ao ponto que é a construção do nosso texto, da nossa crônica argumentativa, certo? E aí eu vou ler essa parte aqui para que vocês consigam identificar o que é preciso fazer para construir a crônica individual de cada um de vocês, certo? Vamos lá. Você vai produzir uma crônica argumentativa em primeira pessoa. Isso quer dizer o quê? Que se eu vou utilizar, por exemplo, o narrador, eu vou utilizar o narrador de primeira pessoa, certo? Ele tem que ser personagem. Ou ele tem que ser ali, no mínimo, um narrador que testemunhou a situação que aconteceu. Ele poderá compor uma coletânea da turma, né? Será adotada da biblioteca ou um audiolivro que será publicado em uma plataforma online. Então, depois a gente vai conversar direitinho sobre isso aqui. O primeiro momento é que a gente consiga escrever essa crônica. E depois a gente pensa na questão do audiolivro. A crônica ela é um texto curto, né? Então, isso pode ser feito em uma página ou 2 páginas no máximo. A gente consegue dar conta da necessidade que a gente tem que fazer. O que vocês vão fazer hoje, nesse horário de hoje? É o planejamento. Tal qual a gente já fez do gênero mito, certo? Escolha uma notícia, um fato do cotidiano, algo que tenha chamado sua atenção. Sei lá, tantas coisas que acontecem no cotidiano que chamam a nossa atenção, né? Por exemplo, eu não sei bem, mas poderia ser alguma coisa que aconteceu agora. Um pai que foi visitar o filho vestido de dinossauro, numa roupa totalmente protegida e vedada porque ele é médico. Um fato cotidiano aí curioso, que chamou a minha atenção, né? Então a gente pode, por exemplo, falar sobre isso. Ou das pessoas que preferem usar álcool em gel em vez de lavar suas mãos. Isso é um fato curioso que chama minha atenção a respeito disso, né? Reflita a respeito dessa notícia ou desse fato e decida como gostaria de se posicionar a respeito, né? Então você vai dizer, eu gosto disso, achei legal ou eu quero criticar isso. Você vai ter que tomar uma posição. Pense sobre o tom que você deseja dar à sua crônica. Pode ser um texto mais divertido, como Adeus às Cartas, ou mais objetivo, como Pela Metade.
Esse texto aqui, esse último que nós lemos agora, ele é também assim mais objetivo do que mais subjetivo, né? Subjetivo, gente, quer dizer aquele que tem mais relação com o sentimento, né? Adeus às Cartas, ele é mais sentimental, mais divertido, mais poético. Pela metade não, ele é mais crítico e mais pontual nas questões que fala. Aí pronto. Lembre-se, embora a crônica seja argumentativa, ela pode conter trechos narrativos, como nós dissemos, né? Se você julgar que isso pode contribuir para a sua argumentação, Nesses trechos, se houver diálogos, você pode optar tanto pelo discurso direto quanto pelo discurso indireto. Isso quer dizer o quê? Que o discurso indireto é aquele que a pessoa fala, a gente abre só uma aspas e coloca lá. Ou então eu digo assim: a personagem tal, fulana de tal, diz para a morte, comadre, a personagem fulana de tal diz para a morte: comadre, eu não acredito que você fez isso. Dentro disso, eu posso estar fazendo uso do discurso direto, porque eu vou assinalar a fala do compadre para a comadre morte a partir de um uso de um travessão, certo? Ou ainda eu posso dizer o seguinte: ela disse para o compadre morte que ela disse para a comadre morte que não se renderia fácil. Então isso é um discurso indireto. Por quê? Porque não sou eu, e não é o personagem que está falando, sou eu que estou falando no lugar dele, certo? Então é bom vocês darem uma pesquisada sobre o uso do discurso direto e discurso indireto. Aí o ponto 2, né? Primeiro planejar e depois começar a elaborar. Elabore o texto de acordo com o planejamento. Empregue linguagem adequada ao público que vai ler ou ouvir sua crônica. São pessoas como vocês, da mesma sala, né? Então pode ser uma linguagem coloquial e simples. Considere que para retomar as ideias de sua crônica e da continuidade do texto, você não precisa repetir as palavras. Veja o seguinte: alguns recursos que permitem manter a coesão referencial, isto é, as referências ao que já foi dito sem apelar à repetição. Vamos lá, vou mostrar isso aqui que é bem interessante da gente ver. Tá aqui, ó. Letra A. Isso aqui é sobre a questão da coesão textual, né? Daquelas coisas que a gente não precisa repetir, ficar repetitivo, cansativo o texto. Olha aqui, ó. Usar sinônimos ou palavras de sentido relacionado. Para quê? Para que eu não repita. O internauta brasileiro passara 23 horas e 30 minutos navegando na internet. De 30 em 30 dias, o brasileiro fica mais tempo ligado à rede. No lugar de usar a internet de novo, ele substituiu a palavra internet por rede, certo? Então, o texto não fica repetitivo por conta disso. É possível usar sinônimos como uma forma, né, ou palavras de sentido relacionado como uma forma de situar, sem precisar repetir. Pronomes pessoais. Eu era do tipo que esquecia o celular dentro da bolsa e o usava como um orelhão portátil. Agora carrego ao meu lado como um cachorrinho. Cada vez mais que preciso usá-lo, vejo um mar de pontinhos verdes enfileirados na tela acusando mensagens e chamadas. Resolvo telefonar antes de checá-lo. Isso, pronome oblíquos utilizado no lugar de usar o tempo todo ele, né? E ficaria repetitivo e chato o texto, certo? Ou no lugar de usar o celular. Pronomes possessivos, olha aqui, ó. Isso aqui já é um pouco mais difícil de utilizar. Se ficou a campainha ligada para responder as chamadas na hora, vira uma dessas pessoas que a cada plim olham suas telas e depois entram em câmera lenta. Então é isso, olha, o pronome possessivo está se remetendo à palavra pessoas, suas pessoas, certo? Uma forma de recuperar essa ideia. E o pronome demonstrativo, né? Isso ou aquilo e tal, como está aqui nesse trecho transcrito. Havia uma ingenuidade na figura do carteiro, algo que pertencia essencialmente ao século XX e que não cabe no XXI. Um homem a pé ou de bicicleta, um personagem do Jacques Tati, vinha entregar à mão um bilhete escrito também à mão. Tudo isso se foi em um clique. Então, no lugar de repetir essas coisas todas que já foram faladas aqui, ele disse apenas isso e aí nos fez entender do que ele estava falando, certo? E aí, para a nossa próxima aula, que eu acredito ser na próxima terça-feira, no dia 19, não estou me lembrando agora exatamente, mas eu acredito que seja dia 19,
vocês vão apresentar essas crônicas, né, o que vocês fizeram para o grupo e enviar para mim, tá? Pode enviar no meu WhatsApp, escritas assim em formato de texto, que aí a gente vai começar a pensar na forma de exibi-las, né? Se vamos fazer como audiolivros e tal, para colocar lá no nosso site, no nosso blog ou no nosso Instagram, tá bom? Muito obrigada, senhores, pela participação de vocês. Um beijo, abraço e até mais. Tchau!